No ano de 2015, especificamente no mês de janeiro, aconteceu algo muito interessante na minha vida, pois foi nesse período que Deus me entregou um sonho. A bem da verdade, o mesmo sonho por 5 noites seguidas. E esse sonho era carregado de detalhes, e à medida que os dias foram passando, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, e eu pude perceber no meu coração que Deus estava falando comigo, eu confesso que um medo começou a se apoderar de mim, eu comecei a ficar muito assustado, porque esse sonho era grande, esse sonho era carregado de detalhes, e esse sonho demonstrava um propósito muito claro. Pois bem, eu me lembro, logo na primeira noite, Deus mostrava uma visão meio que panorâmica, um mapa do Brasil, e eu conseguia ver 8 cidades ou 8 regiões aeroportuárias, aviões subindo e descendo. E eu pude ver claramente um clarão nessas cidades. E uma onda começava em uma cidade, começava a passar por essas 8 cidades. Eu pude perceber de maneira muito clara que essa onda, onde ela chegava, a cidade que ela tocava, haviam abalos, as cidades começavam a tremer, começavam a balançar as estruturas da cidade. Era possível perceber pessoas, era possível perceber prédios, estruturas como um todo da sociedade, sendo chacoalhadas aonde essa onda agressiva chegava. Era uma mesma onda, uma única onda que passava por essas 8 cidades e depois ela ganhava novos rumos, América do Sul, América do Norte, Europa. Eu pude contemplar essas regiões e eu me lembro que todas as noites eu acordava com um susto muito grande. Lembro que dessas 5 noites, acredito que 2 delas, eu acordei no meio da madrugada. E todas as vezes eu acordava e perguntava, Senhor, que onda é essa? Que sonho é esse? E todas as 5 noites, Deus me levava para Gênesis capítulo 2:7. Agora sim, acordado, eu meditava naquele versículo que dizia sobre uma inspiração divina, bem na verdade, sobre o fôlego de vida, que no hebraico significa inspiração divina. E ali ficou tudo muito claro. Existiria uma onda que Deus começaria a formar. Pois bem, essa é a visão da Eden Church, que começou em um sonho em janeiro de 2015 e que ao longo de 2 anos eu guardei para mim, assustado, ainda me considerando muito pequeno para cumprir tudo aquilo, para me imaginar à frente, liderando um movimento no qual essa onda varreria e tocaria tantas cidades e pessoas. Mas de maneira oficial nós começamos dia 1º de julho de 2018 e desde então a gente começou a provar de algo glorioso. Começamos a perceber essa onda de inspiração tocando a cidade de Campo Grande e muitas pessoas se chegaram em um curto período de tempo. O que está acontecendo? Tá vendo tudo? Porque Jesus te curou. Eu vi um corredor com várias portas e consegui ver 3, uma que era branca com azul, que parecia seu berçário, e 2 com várias cadeiras. E eu vi tipo um balcão que parecia ser meio que uma cozinha, sabe? Uau, legal. Quem mais? Você? Fala aí, Breno. Ele era com, tipo assim, 2 andares e tinha várias salinhas e a salinha tinha ar-condicionado. Tipo, quando a gente entrava assim no corredor, tinha 2 escadas, né? Aí a nossa era pra cá. Na nossa tinha as cadeiras e mesa que a gente sentava e tinha um armário cheio de Bíblia assim. Até que chegou um momento que já não tinha mais como, eram muitos cultos, lotado de pessoas, ainda no prédio, na Mata do Jacinto. Até que surgiu uma oportunidade e uma palavra que saltou no nosso coração, aceleração. Era tempo da gente alargar aquelas estruturas, era tempo da gente avançar. E foi exatamente nesse período que, passando aqui na região central de Campo Grande, eu pude olhar para um prédio que já estava parado há muitos anos, bem no coração da cidade, na região mais central da cidade. O prédio onde nós nos encontramos.
Lembrando ainda do sonho, aquelas cidades também começaram a se tornar realidade. Hoje nós já estamos em Londrina, Campinas, Goiânia e chegamos em Manaus. Olhando aqui para Campo Grande, já foram mais de 2.000 conversões, pessoas que entregaram suas vidas para Jesus Cristo, fora outras dezenas, talvez centenas, que passaram também por essa experiência de conhecer e entregar os seus corações para Jesus Cristo nas outras cidades. E tudo isso só é possível porque muitas pessoas têm cooperado, têm se associado com essa visão. Pessoas com a mentalidade de reino e com o coração de servo. Os nossos voluntários são o coração dessa igreja e têm cooperado para que essa visão se torne uma realidade em cada lugar que Deus propôs como visão, lá no começo, em janeiro de 2015. Nós não olhamos para o mundo como se ele nos intimidasse, nós olhamos para o mundo como nosso alvo. E nós acreditamos que como igreja nós podemos ser aqueles que vão resplandecer e compartilhar a bondade de Deus em cada área de influência da sociedade. Nós acreditamos que toda essa espiritualidade que nós construímos nos ambientes de comunidade, nos momentos que nós estamos reunidos, essa espiritualidade ela tem por obrigação ser liberada, reproduzida, reverberada na sociedade. Nós chamamos isso de espiritualidade ativa. Nós somos uma igreja que tem sede e fome de reforma pela cidade ou pelas cidades que Deus nos entregou. E logo no ano em que nós nos mudamos para cá, se iniciou uma pandemia de proporções mundiais. Mas é óbvio que a igreja de Jesus, o reino de Deus, não ficou parado. Afinal de contas, quem é que consegue conter ou parar o movimento do reino? E foi nesse período, especificamente no ano 2020, que por um determinado período, especificamente um mês, nós fechamos as atividades da igreja para transformar o auditório da igreja, toda a estrutura da igreja, em um grande hospital. Juntamente com a ação de um grupo de médicos chamado Médicos pela Vida, nós realizamos uma ação fantástica e pudemos atender 2.000, por volta de 2.500 pacientes, sabendo e fazendo um acompanhamento desses pacientes que muitos tiveram desfechos positivos enfrentando o Covid-19. É com muita alegria que a gente pode dizer que nós somos uma igreja que se importa com a cidade, que não tem o desejo apenas de encher auditórios, mas que tem o desejo de liberar os céus na cidade de Campo Grande e em cada cidade que Deus nos confia. Nosso Ministério Social tem avançado de maneira gloriosa em todo esse período. A bem na verdade, desde quando nós começamos a ser, entre aspas, pressionados por esse tempo pandêmico, foi justamente nesse período que o nosso Ministério Social mais cresceu. Ao todo, são mais de 20 toneladas de alimentos que já foram doados e centenas de famílias que foram abençoadas com cobertores, alimentos e, obviamente, juntamente com cada uma dessas propostas, a gente tem o alvo de evangelização dessas pessoas. Me lembro ainda, no meio da pandemia, que nós tivemos a oportunidade de ficar responsável pelo cuidado, pela instrução na palavra, de escolas em Campo Grande, especificamente 3 escolas, que estavam cuidando de estrangeiros, estavam cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade social e também pessoas que eram dependentes químicos. Então nós tínhamos esse contato direto com essas pessoas, evangelizando e também trazendo recursos necessários. Ao todo, são mais de 1.000 famílias que foram atendidas ao longo da nossa história, famílias que estavam em situação de vulnerabilidade social. A nossa visão, de maneira muito clara e objetiva, é inspirar pessoas. É evidente que a palavra inspiração para nós carrega uma profundidade que talvez muitos não se atentem. Inspirar para nós significa redescobrimento de identidade e despertamento para um propósito. E nós acreditamos para um alcance local e global de uma onda de inspiração, aquela onda que surgiu num sonho. E através dessa onda, nós possamos, como filhos de Deus, retransmitir ao próximo tudo aquilo que nós recebemos de maneira total através da presença de Deus. Amor, compaixão, bondade, a paz, justiça, tudo aquilo que nós recebemos direto da presença. Nós temos como alvo discipular as nações. E nós acreditamos que esse discipulado acontece quando nós cooperamos com Deus para que o céu se manifeste aqui na terra. Nós temos por alvo alcançar cidades e também nações. Em muito breve estaremos também em Porto Alegre, estaremos também em Joinville, em um determinado local na região Nordeste e também em muito breve pisaremos os pés em outras nações. Estados Unidos, Argentina, Peru, Paraguai, Chile
e também no continente europeu começaremos pela Inglaterra. Não somente isso, o nosso anseio, como foi descrito desde o começo, é de abalar estruturas da sociedade. E para tal, Deus tem nos confiado também ideias maravilhosas de projetos, tais como escolas, centros de recuperação para dependentes químicos, instituições de acolhimento infantil. Nós acreditamos que através desses projetos nós também estaremos cooperando para que o céu seja liberado na terra e dessa maneira nós sejamos fiéis à visão que Deus nos confiou. Nós somos a Igreja de Cristo e estamos apenas começando, e eu quero te dizer algo com toda a convicção do mundo. Você é uma resposta para essa visão. Você é uma resposta para essa geração. Nós somos chamados para um tempo como este. Eden Church, um lugar de inspiração.